Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Jataí, Fernando Henrique Pérez, o Fernando da Folha, e vamos falar com ele, saber sobre essa situação. Há várias especulações, né? Muitas pessoas falando várias coisas, mas hoje nós viemos saber de você, Fernando. Saber o que realmente aconteceu. Se realmente você teve aí os seus bens bloqueados pela justiça, e enfim, tudo o que as pessoas vêm falando, nós queremos saber de você o que realmente está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem, Liliane, obrigado à TV Jataí por me dar essa oportunidade. Isso é normal na vida de um homem público. Eu fui prefeito de Jataí, à época foi feita uma denúncia por um vereador no Ministério Público e no Tribunal de Contas dos Municípios. O Tribunal de Contas dos Municípios veio a Jataí, técnicos, engenheiros, inspetores, fiscais, fizeram uma auditoria, fizeram uma inspeção in loco em tudo que foi citado nas denúncias. E eu estou com o documento do Tribunal de Contas aqui, que diz o seguinte: certifica a auditoria de fiscalização que o Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros do colegiado, determinar o arquivamento dos autos em função da improcedência da denúncia. Quer dizer, pelo Tribunal de Contas, nós já fomos isentos. Tribunal que é um órgão fiscalizador, principalmente quando acontece um objeto como este, que foi a denúncia naquela época, foi criada CPI, foi instaurada a CPI na Câmara sobre esses assuntos aqui, graças a Deus, foi provado o contrário. Minhas contas, todas foram aprovadas no final do ano passado pela Câmara Municipal de Jataí, todos os balancetes e os balanços gerais de 2005, 2006, 2007, 2008. O próprio vereador denunciante, ele aprovou as minhas contas, ou seja, essa em pauta foi aprovada também. Em relação à indisponibilidade dos bens, as pessoas ficam assustadas e criou-se até um terrorismo em Jataí, né, de que nós desviamos uma quantia vultosa da prefeitura. Isso não é verdade. Quero tranquilizar a população de Jataí, tá? Os serviços foram prestados. Isso foi provado no Tribunal de Contas dos Municípios, e agora que nós vamos ter o direito de nos defender junto ao Ministério Público. Até então nós nunca fomos ouvidos, as pessoas citadas. Você está me entendendo? Nunca fomos ouvidos. Como que nós vamos nos defender se a gente não foi, se não foi intimado ou notificado? Mas agora, através de advogado e com a documentação ampla, vasta, nós vamos provar que os serviços foram prestados, que nós não devemos, que a prefeitura precisava sim naquele momento daquele trabalho. Foi feito tudo conforme prevê a lei, edital de licitação, pregão presencial, a empresa ganhadora apresentou toda a documentação pertinente. Enfim, Liliane, existe um pouco de maldade em tudo isso. E eu não vou dizer que é por parte do Ministério Público, que é por parte do Poder Judiciário. Não, eles estão no papel deles, no dever deles, que é levar os fatos aos termos da denúncia, né? Como nós, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, e o Estado Democrático de Direito nos permite a defesa, então tanto eu quanto os secretários que foram citados, vamos fazer a defesa. Os nossos bens indisponibilizados já estão disponibilizados, já estão desbloqueados, tá? Isso ninguém coloca nos sites deles, né? É um terrorismo muito grande. Tem pessoas que fazem questão de divulgar a coisa má, pega só a parte ruim. Eu vou ler uma parte aqui que o juiz assinalou, né, na sua sentença. E eu não sou condenado, ninguém é condenado aqui, né? Apenas existe um pré-julgamento. Olha o que o juiz disse aqui. Cumpre esclarecer que o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens, tal como se apresenta, não deve ser considerada como aplicação de sanção antecipada aos requeridos.
mas sim um meio de assegurar o resultado útil do processo, instaurado em busca da defesa do patrimônio público. Ou seja, não tem nada nosso indisponibilizado. O juiz só quis ter uma segurança, porém nós entramos com um agravo e de imediato fomos atendidos. Está todo mundo com seus bens desbloqueados. Eu, graças a Deus, os bens que eu tenho são os mesmos que eu tinha antes de eu ser prefeito, ou seja, eu tenho até menos, porque ao contrário de muitos prefeitos, eu saí com patrimônio menor, tá? Meu patrimônio diminuiu, porque eu tive que vender um pedaço de propriedade rural, que foi herança do meu pai e da minha mãe, graças a Deus, que eles deixaram para mim e para os meus irmãos, vendi um pedaço, mas estou bem, e isso que me importa, estou com a consciência tranquila, a população de Jataí me conhece, com raríssimas exceções, e isso faz parte da vida de um homem público, faz parte da política, você tem que ter adversário mesmo, senão não tem graça. Agora, essas pessoas maldosas, cabem a elas depois do veredito final, terem a honradez, como a TV Jataí está fazendo aqui, me dando a oportunidade, me abrindo esse espaço, ela comentou e tem que comentar mesmo, é um fato, de dizer, eles no mínimo tinham que dizer que os meus bens e os bens das outras pessoas envolvidas já estão desbloqueados, está me entendendo? Mas fazem questão só da maldade, eles estão ali utilizando aquele espaço para usar de maldade contra algumas pessoas. Agora, Fernando, nós estamos aqui justamente para isso, nós somos imparciais, né? As pessoas têm várias especulações, vários boatos, mas nós queremos saber de você. Hoje, nós sabemos que também você é uma pessoa super aberta, conversa com todo mundo, fala o que realmente acontece. Hoje, de que você está sendo acusado? O que esse pessoal tem acusado você? O que eu estou falando não é hoje, né? Foi na época que eu era prefeito, né? Isso tudo é denúncia da época que eu era prefeito, né? Isso na verdade, esse processo ele iria prescrever, principalmente a questão da improbidade administrativa, com 5 anos, prescreve. Então, o Ministério Público reabriu isso aqui, né, encaminhou para o juiz, e o juiz abriu um inquérito também para apurar os fatos, né? Então, o que está sendo acusado é que nós privilegiamos uma certa empresa, que eu não conheço os donos, não tenho amizade com ninguém, já vi, porque eu não gosto da mentira, quando eu era prefeito, o moço, dono da empresa Consultora Castelo, no corredor uma vez, as pessoas me falaram, uma pessoa muito simples, por sinal, conforme sempre eu fui também, né? Mas ele chama Nacélio, não tenho amizade com ele, nunca tive aproximação com ele, e nem tampouco com o seu funcionário imediato ou sócio, André Luiz, que está citado, né? Com os meus secretários não, a gente trabalhava no dia a dia. Então, que nós favorecíamos essa empresa, que a prefeitura colocava funcionário da prefeitura para trabalhar nessa empresa, o que não é verdade. Realmente nós tivemos, caiu uma ponte, rodou com a chuva muito pesada na época, que liga aqui o centro com a Vila Campo Neutro, e nós precisávamos de fazer um serviço emergencial e precisava ali de alguns funcionários específicos, né, igual carpinteiros, para fazer a boca daquela ponte, e nós colocamos funcionários da prefeitura sim para auxiliar. Foi feita uma denúncia, o que nos coube? Pagar uma multa. A prefeitura não podia ter feito, nós pagamos a multa. Agora, na maioria dos contratos, dos editais, previa a contratação de mão de obra, é muito serviço dentro da cidade e na zona rural. Então, que era só a mão de obra, a prefeitura entraria com a contrapartida, que seria maquinário, o operador das máquinas, mas as pessoas não entendem, elas veem aquilo ali e falam, opa, tá, né? Na construção do shopping aqui de Jataí, que foi muito importante para a cidade, e se eu fosse prefeito eu faria também, a gente via ali no pátio, máquinas da prefeitura com a logomarca trabalhando. É um bem para a cidade, não tem má fé, não tem dolo, não tem vontade de prejudicar A ou B. Então, se eu fosse o prefeito, eu faria também. Mas nós não fizemos essa denúncia, porque eu acho que denuncismo atrapalha muito o nosso país. É claro que é um país cheio de corruptos e de corruptores, então a justiça tem que estar atenta. Só que nesse caso específico da Consultora Castelo, das obras, dos contratos, dos funcionários,
está tudo legal e nós vamos provar isso na justiça. Você se acha um homem justo? Sempre fui, sempre quis ser justo, sempre fui uma pessoa de usar muita sinceridade, né? Meu único defeito, eu já disse aqui na TV Jataí, em outras oportunidades, é que quando eu fui prefeito, eu governei com o meu coração. E a gente não pode governar só com o coração, você tem que governar também com a razão. Tem que ter um equilíbrio. E às vezes isso foi o que me levou a passar por situações que eu não precisaria estar passando. Mas o mais importante de tudo isso é que eu tenho a minha consciência tranquila, que quando eu deito no travesseiro, eu deito com a consciência tranquila do dever cumprido. E por isso estou sempre de cabeça erguida, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu ande, aonde quer que eu vá, eu estou sempre caminhando com a minha cabeça erguida, sabendo que eu tenho uma das coisas mais importantes no ser humano, que é a honradez. Nunca tirei proveito próprio de nada durante a minha passagem na vida pública, Liliane, graças a Deus. Então eu estou muito tranquilo. Agora, eu quero aproveitar, é importante, né, o nosso grande cinegrafista Fabinho até mostrou aqui, que foi armação tudo isso. Foi realmente uma armação política, uma tramóia para que eu fosse cassado. Tinha gente com interesse de assumir a prefeitura, ficou prometendo o mundo e o fundo para pessoas ir lá depor no Ministério Público, no Tribunal de Contas, né, contra mim. Eu vou ler aqui um documento de fé pública que está registrado em cartório de 2007 de uma pessoa que eu prefiro não citar o nome, até para resguardá-lo, que ele diz assim, Liliane: pelo outorgante declarante, me foi dito sob as penas da lei, declara que foi procurado por diversas pessoas para dizer inverdades sobre o prefeito, que tudo foi articulado e armado para prejudicar a atual administração, com o objetivo de caçar o prefeito Fernando Henrique Pérez. Declara também que foi induzido a dizer inverdades no Ministério Público, com a promessa de melhorias salariais e nomeação em cargo de primeiro escalão, caso o atual prefeito fosse cassado. Isso aqui diz tudo. Foi um esquema. E na política nós sabemos que isso acontece. Infelizmente, tem pessoas boas dentro da política, mas tem pessoas más, pessoas que trabalham com segundas intenções, com um objetivo de prejudicar, né, com interesses outros. E é o que está passando conosco. Mas a gente vai fazer a defesa. Agora sim que nós vamos ter a oportunidade de nos defender, através de advogado, e vamos provar o contrário, que nós somos inocentes, que nós não devemos, que tudo foi feito conforme previsto em lei.